Imagine um vasto deserto silencioso, em algum lugar no Novo México, interrompido apenas pelo som de uma brisa quente que move as areias. Estamos em 1947. Os Estados Unidos acabaram de sair da Segunda Guerra Mundial e a tensão da Guerra Fria começa a crescer. É uma época de segredos e descobertas, de medo e otimismo sobre o futuro. Em meio a essa atmosfera, algo extraordinário acontece. Algo que até hoje deixa as pessoas questionando a própria realidade. De repente, um som estranho ecoa pelo deserto. Um som que muitos descreveriam como uma explosão distante, mas diferente de qualquer trovão. Um fazendeiro, chamado Mac Brazel, acorda ao ouvir o barulho. Quando ele sai de sua cabana simples, na manhã seguinte, nota algo estranho em seu rancho. Seus animais, que sempre andam livremente, parecem evitar uma certa área do campo. Curioso, ele se aproxima, e o que encontra mudará sua vida para sempre. Espalhados pelo chão, há destroços metálicos que ele nunca tinha visto antes. Não são pedaços comuns de algum objeto humano. São leves demais, fortes demais, como se não fossem deste mundo. Esse é o início do que conhecemos como o Incidente de Roswell, um dos eventos mais misteriosos da história moderna, que até hoje desperta debates, teorias da conspiração e inúmeras perguntas sem resposta. Aqui começa a jornada para desvendar o mistério que envolve Roswell. O que realmente aconteceu naquele dia fatídico de julho de 1947? Foi um simples balão meteorológico que caiu, como as autoridades insistem, ou foi algo muito maior, muito mais enigmático, um contato com seres de outro mundo? Ao longo deste roteiro, vamos explorar cada detalhe, cada testemunho e cada versão dos fatos, mergulhando fundo em um dos mistérios mais cativantes do século XX. No cenário de suspense global, para entender a magnitude desse incidente, é essencial contextualizá-lo no cenário histórico e psicológico da época. O mundo acabara de presenciar a devastação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Um lembrete aterrorizante do que a humanidade era capaz de fazer com seu novo poder tecnológico. Isso criou uma atmosfera de medo e desconfiança. Enquanto as superpotências Estados Unidos e União Soviética se enfrentavam em uma corrida armamentista que parecia nunca ter fim. Era também a época em que os rumores sobre avistamentos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, começaram a tomar conta da imaginação popular. Naquele ano, um piloto chamado Kenneth Arnold havia relatado ver objetos estranhos no céu enquanto voava sobre o estado de Washington. Ele os descreveu como meias-luas que se moviam como discos quando batem na água. Embora Arnold não tenha usado o termo discos voadores, foi assim que a imprensa interpretou suas palavras. Esse relato desencadeou uma onda de avistamentos semelhantes em todo o país, com o público se perguntando se estávamos realmente sozinhos no universo. Apenas algumas semanas depois, o incidente de Roswell ganharia as manchetes de todo o mundo. O fazendeiro Mac Brazel, ao encontrar os destroços misteriosos, não sabia o que fazer com eles. Para ele, era apenas uma confusão de materiais estranhos que, de alguma forma, caíram do céu. Sem telefone ou eletricidade em sua casa, levou um tempo até que ele decidisse reportar o incidente às autoridades locais. Brazel recolheu alguns pedaços e os levou à cidade, onde encontrou o xerife local, George Wilcox, e o mostrou. Wilcox, sem saber o que fazer com aquilo, entrou em contato com a base aérea de Roswell. Aqui, entra em cena uma figura crucial, o Major Jesse Marcel. Ele era o oficial de inteligência da base e foi enviado para investigar o que tinha acontecido no rancho de Brazel. Ao chegar lá, Marcel ficou impressionado com o que viu. Os destroços não se pareciam com nada que ele já tivesse visto antes em sua carreira militar. Marcel descreveu o material como algo leve como uma folha de papel, mas forte o suficiente para resistir a qualquer tentativa de amassá-lo ou cortá-lo. Isso soava como algo vindo de uma tecnologia muito avançada, talvez até não terrestre. Marcel recolheu alguns dos destroços e, no caminho de volta à base, fez algo curioso. Ele parou em casa e mostrou o material à sua família, espalhando os pedaços no chão da cozinha. Seu filho, Jesse Marcel Jr., que na época tinha apenas 11 anos, se lembra vividamente de ter visto e tocado no material. Anos mais tarde, Marcel Jr. continuaria a afirmar que o que ele viu naquela noite não poderia ter sido fabricado por humanos. É algo alienígena. Um enigma recolhido. Enquanto isso, o Major Marcel levou os destroços para a base aérea de Roswell, e foi aqui que as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais estranho. Inicialmente, o governo divulgou uma nota de imprensa afirmando que tinham recuperado um disco voador. A notícia correu rapidamente, aparecendo nas primeiras páginas dos jornais em todo o país. O público ficou em êxtase. Seria esse o primeiro contato oficial com uma nave extraterrestre? As perguntas fervilhavam, e a imaginação coletiva do público foi capturada como nunca antes. No entanto, em menos de 24 horas, a história oficial mudou drasticamente. O governo retirou sua declaração e substituiu-a por outra, afirmando que os destroços eram, na verdade, de um balão meteorológico que havia caído. A mudança repentina na narrativa levantou muitas suspeitas. Por que o governo mudaria sua história tão rapidamente? E por que um oficial experiente como o Major Marcel teria confundido um simples balão com algo tão extraordinário? A semente da dúvida.
O rápido desvio na versão oficial dos fatos plantou a semente da dúvida na mente do público e dos pesquisadores. O que antes parecia ser um evento claro de queda de um OVNI, agora estava envolto em mistério, conspiração e silêncio governamental. As décadas seguintes só aumentariam as especulações e as teorias da conspiração. Desde alegações de autópsias alienígenas até experimentos militares secretos, o incidente de Roswell se tornaria uma lenda moderna, um mistério sem fim que alimenta a imaginação de milhões ao redor do mundo. Mas ao invés de dar respostas, o governo continuou a aumentar o mistério. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório alegando que os destroços eram de um projeto secreto chamado Projeto Mogul, que usava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. Mas para muitos, essa nova explicação parecia apenas mais uma tentativa de encobrir a verdade. Um mistério que persiste. O que realmente aconteceu em Roswell naquele verão de 1947? Era um balão meteorológico ou uma nave alienígena? Os destroços que Mac Brazel encontrou em seu rancho foram o ponto de partida para décadas de especulação, investigações e teorias da conspiração. Testemunhas oculares, como Jesse Marcel e outras pessoas da base aérea, afirmam até hoje que o que viram não era deste mundo. Mas sem provas concretas, a verdade sobre Roswell continua a ser um mistério. Após a explosiva introdução do incidente de Roswell e a subsequente cobertura da mídia, o que inicialmente parecia uma explicação simples, logo se transformou em uma das maiores controvérsias do século. Com a retirada abrupta da primeira declaração do governo, alegando que os destroços eram de um disco voador, e a substituição dela por uma explicação de balão meteorológico, muitos começaram a suspeitar que algo muito maior estava sendo ocultado. O Major Jesse Marcel, que havia inicialmente recolhido os destroços no rancho de Mac Brazel, tornou-se uma figura central na controvérsia. Sua insistência de que o que ele encontrou não se parecia com nada fabricado por humanos apenas aumentou a especulação. O que era tão importante sobre esses destroços que o governo sentiu a necessidade de mudar a história tão rapidamente? Neste tópico, mergulharemos profundamente nas investigações subsequentes, testemunhos de figuras-chave, teorias que foram propostas e o que levou o incidente de Roswell a se tornar um verdadeiro ícone da ufologia e teorias da conspiração global. O contexto da época: medo, guerra e tecnologia. Para entender o impacto do incidente de Roswell, é essencial revisitar o contexto mundial de 1947. Os Estados Unidos estavam saindo do que foi, sem dúvida, o conflito mais devastador da história moderna, a Segunda Guerra Mundial. As memórias de Hiroshima e Nagasaki ainda eram frescas, e o mundo estava entrando na era nuclear. Esse novo poder tecnológico era assustador e desconhecido. A população mundial, de certa forma, vivia sob o medo constante de um apocalipse nuclear. No mesmo período, a Guerra Fria estava tomando forma. De um lado, os Estados Unidos, uma superpotência emergente com armas nucleares e uma economia florescente. Do outro, a União Soviética, buscando se igualar militarmente, mas com suas próprias ambições globais. A tensão entre essas duas potências criou um ambiente de espionagem, segredos governamentais e desconfiança generalizada. A corrida armamentista, particularmente em torno das armas nucleares, estava apenas começando. E então, no meio de tudo isso, surgem os primeiros relatos de avistamentos de discos voadores. O termo, na verdade, foi popularizado depois que o piloto Kenneth Arnold relatou ter visto objetos voadores não identificados perto do Monte Rainier, em Washington. Ele descreveu os objetos como parecendo meias-luas que voavam como discos saltando na água, e a imprensa logo adotou o termo disco voador. Isso foi apenas semanas antes do incidente de Roswell. A crescente popularidade dos discos voadores nas mentes do público se encaixava perfeitamente no medo e no mistério da época. O que esses objetos eram? Seriam eles novas armas secretas dos soviéticos? Ou algo ainda mais sinistro, seres de outro mundo nos observando, talvez se preparando para um contato? Não demorou muito para que as teorias da conspiração começassem a circular. O envolvimento militar e as investigações. Logo após os destroços serem levados para a base aérea de Roswell, o exército rapidamente se envolveu. A base de Roswell, embora isolada no deserto do Novo México, não era uma instalação qualquer. Ela era o lar do único esquadrão de bombardeio atômico do mundo na época. Isso significa que se algo importante estivesse acontecendo, fosse relacionado à tecnologia secreta ou mesmo à segurança nacional, as Forças Armadas teriam um interesse imediato em manter o controle da situação. Quando o Major Jesse Marcel trouxe os destroços para análise, ele foi rapidamente silenciado. As ordens vieram de seus superiores, exigindo que ele mudasse sua história. Em vez de descrever os destroços como algo misterioso e talvez alienígena, ele foi instruído a dizer que era apenas um balão meteorológico. Essa mudança de narrativa foi uma tentativa óbvia de encobrir algo. Mas o quê? Muitos teóricos da conspiração acreditam que o governo, ciente do que realmente caiu em Roswell, decidiu acobertar a verdade. Essa foi a primeira grande evidência de que o exército estava escondendo algo muito maior do que apenas um balão meteorológico. O fato de que a história oficial mudou tão rapidamente foi suficiente para levantar suspeitas.
Além disso, os próprios oficiais envolvidos, incluindo Marcel, nunca mudaram suas histórias pessoais, insistindo que o que viram não era deste mundo. Testemunhos cruciais. Além de Jesse Marcel, outras figuras-chave entraram em cena ao longo dos anos. Glenn Dennis, um agente funerário local, forneceu um dos relatos mais perturbadores. Ele alegou ter sido contatado pela base aérea de Roswell para obter informações sobre pequenos caixões hermeticamente selados, algo que na época parecia altamente incomum. Mais tarde, ele revelou que uma enfermeira que trabalhava na base lhe contou sobre a autópsia de corpos estranhos, possivelmente de origem alienígena. Essa enfermeira, cujo nome nunca foi revelado publicamente, teria dito a Dennis que os corpos que ela viu não eram humanos. Eles eram pequenos, com pele cinza e características faciais extremamente diferentes das dos seres humanos. Ela descreveu um cheiro forte de decomposição, algo que ela nunca havia sentido antes. Embora esse relato tenha sido recebido com ceticismo por alguns, ele acrescentou outra camada ao mistério de Roswell. Outro testemunho interessante veio do próprio Mac Brazel, o fazendeiro que encontrou os destroços. De acordo com relatos posteriores, Brazel teria sido pressionado pelo governo a mudar sua história. Em suas primeiras entrevistas, ele descreveu os destroços como algo que nunca tinha visto antes: metálicos, leves e indestrutíveis. Mas depois de ser interrogado pelas autoridades, ele começou a dizer que era apenas um balão meteorológico, alinhando-se à nova narrativa oficial. No entanto, mesmo anos depois, muitos que estavam presentes no local afirmaram que os destroços eram de algo muito mais avançado. Alguns descreveram o material como sendo feito de um metal de memória, que voltava à sua forma original após ser amassado. Isso parecia ser uma tecnologia muito além do que a humanidade possuía na época. A hipótese extraterrestre, à medida que mais testemunhas vieram a público e mais relatos foram feitos, a teoria de que uma nave extraterrestre havia realmente caído em Roswell começou a ganhar força. Para muitos, isso explicaria o comportamento suspeito do governo e o esforço imenso para encobrir o incidente. Os relatos de corpos alienígenas sendo recuperados da cena do acidente adicionaram combustível ao fogo. As descrições desses seres variavam, mas geralmente incluíam figuras pequenas, com cabeças desproporcionalmente grandes, olhos grandes e corpos magros. Para muitos ufólogos, essas descrições eram consistentes com a imagem clássica dos Greys, uma raça de alienígenas que supostamente tem visitado a Terra por séculos. Além disso, o rápido desenvolvimento tecnológico que seguiu o incidente de Roswell levantou suspeitas. Alguns acreditam que o governo dos Estados Unidos recuperou tecnologia alienígena e a usou para avançar em áreas como a engenharia e a aviação. Isso explicaria o rápido progresso em áreas como o desenvolvimento de aviões supersônicos e o início da corrida espacial. O Projeto Mogul. A explicação oficial: em 1994, décadas após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhado que oferecia uma nova explicação para os eventos em Roswell. De acordo com o governo, os destroços encontrados por Mac Brazel eram na verdade de um projeto secreto chamado Projeto Mogul. Esse projeto envolvia o uso de balões de alta altitude equipados com sensores para detectar explosões nucleares soviéticas. Como a Guerra Fria estava em pleno andamento, o objetivo era monitorar possíveis testes nucleares por parte da União Soviética. O Projeto Mogul era altamente secreto na época, o que, segundo o governo, explicaria o motivo pelo qual eles não puderam divulgar essa informação inicialmente. O relatório também alegou que os corpos alienígenas vistos por testemunhas eram, na verdade, bonecos de teste usados em experimentos de impacto com alta altitude. Embora essa explicação tenha sido aceita por alguns, muitos continuam a acreditar que se trata de outra tentativa de encobrir a verdade. Para eles, a ideia de que um simples balão meteorológico ou mesmo um projeto militar secreto poderia ter sido confundido com uma nave alienígena não fazia sentido. Além disso, muitos dos testemunhos, especialmente os que envolvem a recuperação de corpos, não se encaixam na narrativa do Projeto Mogul. A conspiração se aprofunda mesmo com o relatório da Força Aérea. O mistério de Roswell está longe de ser resolvido. Ao longo das décadas, novas testemunhas surgiram, novos documentos foram revelados e a cultura popular só aumentou o fascínio pelo evento. Filmes, séries de TV, livros e até documentários exploraram as inúmeras teorias sobre o que realmente aconteceu em Roswell. Para muitos pesquisadores, o incidente é um exemplo clássico de um acobertamento governamental. Eles apontam para o fato de que muitos dos documentos relacionados ao incidente foram classificados como ultra-secretos, e apenas uma pequena parte foi liberada ao público. Até hoje, muitos acreditam que a verdade sobre o incidente de Roswell permanece enterrada nos arquivos secretos do governo dos Estados Unidos. O desenvolvimento do incidente de Roswell é complexo e cheio de reviravoltas. As várias explicações, testemunhos e teorias se entrelaçam, criando um quebra-cabeça que ainda está longe de ser resolvido. Mas o que ficou claro ao longo dos anos é que, seja qual for a verdade, o mistério de Roswell continua a capturar a imaginação de milhões ao redor do mundo, mantendo viva a chama do fascínio por OVNIs e vida extraterrestre.
O mistério de Roswell já havia capturado a atenção de milhares, mas foi na década de 1970 que o incidente atingiu seu clímax. Quase 30 anos após os eventos originais, o interesse público e a especulação em torno de Roswell ressurgiram de forma explosiva, graças a novas revelações, documentários e investigações intensivas. O que parecia um capítulo fechado na história começou a se abrir novamente, expondo camadas ainda mais profundas de mistério e controvérsia. Neste ponto, a narrativa não se resumia apenas ao que havia caído do céu. A trama envolvia questões de confiança pública, segredo governamental e um suposto acobertamento que durava décadas. Vamos mergulhar nos anos em que Roswell voltou ao palco principal. Quando o público, pesquisadores e até figuras militares reformadas começaram a falar, colocando ainda mais lenha na fogueira de um dos maiores mistérios modernos. Este é o ponto em que teorias começaram a explodir e onde a busca por respostas atingiu seu ápice. O retorno de Roswell, anos 70 e o reacender do mistério. Nos anos 1950 e 1960, o incidente de Roswell havia sido em grande parte esquecido, com a versão oficial do governo de que os destroços eram de um balão meteorológico. A maioria das pessoas parecia aceitar a explicação. No entanto, isso começou a mudar quando, em 1968, o físico nuclear Stanton Friedman entrou em cena. Friedman estava fazendo uma pesquisa independente sobre OVNIs, quando durante uma de suas palestras, alguém mencionou o nome de Jesse Marcel, o major responsável por investigar os destroços em 1947. Esse momento marcou o início do renascimento de Roswell como um dos maiores mistérios da ufologia. Friedman contatou Jesse Marcel, que na época já estava aposentado, e ouviu de primeira mão a história que mudaria tudo. Marcel revelou a Friedman que nunca acreditou na explicação do balão meteorológico. Segundo ele, os destroços que ele havia recolhido no rancho de McBrazel eram definitivamente algo que não pertencia à Terra. Ele descreveu mais uma vez o metal de memória, um material fino e leve que, quando dobrado ou amassado, retornava à sua forma original. Para Marcel, não havia dúvida. O que ele havia encontrado era de origem extraterrestre. Esse depoimento foi crucial para reavivar o interesse no incidente. Se um oficial de alta patente como Marcel afirmava que os destroços não eram deste mundo, havia uma chance real de que o governo dos Estados Unidos estava encobrindo a verdade. A partir desse momento, Roswell voltou ao centro das atenções, e uma nova onda de investigações começou. As revelações de Jesse Marcel. Quando Jesse Marcel começou a falar publicamente sobre sua experiência, ele trouxe à tona detalhes que haviam sido suprimidos por décadas. Sua descrição dos eventos de 1947 era clara. O material encontrado no rancho não se parecia com nada que ele já tivesse visto. Era leve como alumínio, mas incrivelmente resistente. Além disso, havia outros materiais que pareciam compostos por estruturas que não pertenciam à tecnologia da época. Marcel mencionou que os destroços continham fragmentos com símbolos ou hieróglifos, algo que ele descreveu como estranho e inexplicável. O que tornou as revelações de Marcel tão poderosas foi o fato de que ele tinha uma grande credibilidade. Como oficial de inteligência da base aérea de Roswell, ele estava familiarizado com todo tipo de aeronave e tecnologia militar. Portanto, se ele afirmava que os destroços não eram humanos, isso não podia ser descartado levianamente. Ao longo dos anos seguintes, Marcel deu várias entrevistas, cada vez mais convencido de que o governo estava escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell. Além disso, Jesse Marcel revelou que, na noite em que recolheu os destroços, ele parou em casa e mostrou o material a seu filho, Jesse Marcel Jr. Décadas depois, Marcel Jr. também confirmaria a história do pai, dizendo que ele próprio tocou nos destroços, e que mesmo depois de todos esses anos, ainda acreditava que o que ele havia visto era algo alienígena. O depoimento de Glenn Dennis e as autópsias alienígenas. Além de Jesse Marcel, outro nome que viria a se destacar nesse clímax foi o de Glenn Dennis, um agente funerário local que alegou ter sido chamado pela base aérea de Roswell para ajudar com a preservação de corpos, mas não de corpos humanos. De acordo com Dennis, ele foi contatado para fornecer pequenos caixões hermeticamente selados, algo que parecia extremamente estranho na época. Mais tarde, ele soube que esses caixões seriam usados para preservar corpos recuperados da área do acidente. O relato de Dennis não parou por aí. Ele afirmou ter conversado com uma enfermeira que trabalhava na base e que teria participado da autópsia dos corpos recuperados. Segundo a enfermeira, esses corpos eram pequenos, com pele cinza e sem características faciais humanas, exceto pelos olhos, que eram grandes e amendoados. Ela descreveu os corpos como algo jamais visto antes, seres de outro planeta. Essas alegações criaram frenesi entre os ufólogos e o público em geral. Se corpos alienígenas realmente haviam sido recuperados em Roswell, isso significava que o governo estava escondendo a maior descoberta da história da humanidade, a prova de vida extraterrestre. No entanto, a enfermeira que Dennis mencionou nunca foi identificada publicamente, e muitos céticos questionaram a validade de seu relato. Ainda assim, a história de Glenn Dennis se tornou um dos pilares das teorias conspiratórias sobre Roswell, a cultura popular e o alimento da conspiração.
Com essas novas revelações e o crescente interesse do público, os anos 80 e 90 viram uma explosão de documentários, filmes e livros sobre o incidente de Roswell. Programas de TV começaram a explorar o mistério em detalhes, trazendo à tona novas testemunhas e revisitando os locais onde os destroços foram encontrados. Um dos documentários mais influentes foi lançado em 1980, intitulado The Roswell Incident, baseado no livro de Charles Berlitz e William Moore. Esse documentário foi fundamental para popularizar a versão de que uma nave extraterrestre havia caído em Roswell e que o governo americano havia acobertado o evento. Nos anos 90, o mistério de Roswell se tornou parte integrante da cultura pop, em parte graças ao sucesso da série de TV Arquivo X, The X-Files. A série, que abordava temas de conspiração governamental e investigação de fenômenos paranormais, ajudou a consolidar a ideia de que Roswell foi um dos maiores acobertamentos da história moderna. A famosa frase, "A verdade está lá fora", se tornou o lema dos que buscavam respostas para o mistério. Outro marco cultural foi o lançamento do filme Roswell em 1994, que dramatizava os eventos e explorava a hipótese de que corpos alienígenas realmente haviam sido recuperados e que o governo estava envolvido em um massivo acobertamento. Esse tipo de representação ajudou a solidificar a imagem de Roswell como o epicentro da teoria dos OVNIs e do contato extraterrestre. As explicações oficiais, o Projeto Mogul, diante do crescente interesse público e das novas revelações de testemunhas como Jesse Marcel e Glenn Dennis, o governo dos Estados Unidos sentiu a necessidade de abordar o caso mais uma vez. Em 1994, quase 50 anos após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhado explicando o que, segundo eles, realmente aconteceu em Roswell. A explicação girava em torno do Projeto Mogul. O Projeto Mogul era um projeto militar secreto desenvolvido durante a Guerra Fria, com o objetivo de monitorar a atmosfera em busca de explosões nucleares soviéticas. O projeto envolvia o uso de balões de alta altitude, equipados com sensores de áudio, capazes de detectar testes nucleares a milhares de quilômetros de distância. De acordo com o relatório, os destroços encontrados por Mac Brazel em 1947 faziam parte de um desses balões do Projeto Mogul. E o segredo em torno do projeto explicava por que o governo havia inicialmente encoberto a história. O relatório também abordou os relatos de corpos alienígenas, sugerindo que os corpos vistos pelas testemunhas eram, na verdade, manequins usados em experimentos de impacto de alta altitude. Esses manequins eram lançados junto com os balões para testar os efeitos de quedas de grandes altitudes, e sua aparência peculiar pode ter sido confundida com a de seres alienígenas. Apesar dessas explicações, muitos ufólogos e entusiastas da teoria dos OVNIs não ficaram convencidos. Para eles, a explicação do Projeto Mogul era apenas mais uma tentativa do governo de encobrir a verdade. Afinal, por que o Major Jesse Marcel e outros testemunhas de alto escalão continuavam a insistir que os destroços que viram não pertenciam a nenhum tipo de tecnologia humana? O clímax da controvérsia. É neste ponto que o mistério de Roswell atinge seu ápice. Com relatos conflitantes, explicações oficiais que não convenciam a todos, e um público cada vez mais interessado no fenômeno dos OVNIs. O incidente de Roswell se tornou mais do que um simples evento isolado. Ele se transformou em um símbolo de desconfiança em relação ao governo e um ícone da busca por respostas sobre a existência de vida extraterrestre. Nos anos seguintes, surgiram ainda mais testemunhas, documentos e supostas provas que continuaram a alimentar a controvérsia. Um dos eventos mais notáveis foi a liberação das chamadas fitas da autópsia alienígena em 1995, que supostamente mostravam médicos militares realizando uma autópsia em corpos alienígenas recuperados em Roswell. Embora essas fitas tenham sido amplamente desacreditadas como uma farsa, elas adicionaram mais uma camada de intriga ao já enigmático caso de Roswell. O clímax de Roswell é o ponto em que a verdade e a ficção parecem se mesclar de forma irrevogável. Cada novo detalhe, cada testemunho, cada documento ultra-secreto parece aumentar o mistério em vez de resolvê-lo. A busca por respostas se intensifica. Mas quanto mais se investiga, mais o incidente se torna um quebra-cabeça sem solução. O mistério em torno de Roswell se intensificou nas décadas seguintes ao incidente de 1947. Enquanto o clímax do caso atraiu a atenção da mídia, pesquisadores e do público em geral, a resolução final pareceu estar sempre fora de alcance. Com cada novo relato ou explicação, as perguntas se multiplicavam e as respostas fornecidas pelo governo dos Estados Unidos, em muitos casos, só serviram para alimentar ainda mais a curiosidade e a desconfiança. Neste tópico, vamos explorar as tentativas de resolução, tanto do lado oficial quanto do lado dos entusiastas da ufologia, e o impacto duradouro que o incidente de Roswell teve sobre a cultura popular, a confiança pública e a ciência. Vamos investigar o que foi resolvido, o que permaneceu no ar e como Roswell moldou a maneira como o mundo vê a possibilidade de vida extraterrestre. As explicações oficiais. Um final insatisfatório. Quando a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou seu relatório sobre o incidente de Roswell em 1994, o governo esperava que essa explicação encerrasse o mistério de uma vez por todas.
O relatório, que trazia detalhes sobre o projeto Mogul, uma operação secreta que usava balões de alta altitude para monitorar explosões nucleares soviéticas, forneceu uma narrativa coerente para explicar os destroços encontrados no rancho de McBrazel. De acordo com o relatório, os destroços eram parte de um desses balões, que caiu no deserto do Novo México. Os sensores de alta tecnologia, feitos de materiais leves e duráveis, explicariam o metal de memória, descrito por Jesse Marcel e outros. Além disso, o relatório da Força Aérea também abordou os relatos de corpos alienígenas, afirmando que o que algumas testemunhas viram eram na verdade manequins de teste. Esses manequins, usados em experimentos para estudar os efeitos de quedas de alta altitude, eram frequentemente lançados de balões em áreas remotas. Sua aparência não convencional, sem feições humanas detalhadas, com articulações simplificadas, poderia facilmente ter sido confundida com a de seres extraterrestres, especialmente em um ambiente de mistério e especulação. Apesar dessa explicação, muitos não ficaram satisfeitos. A resposta oficial parecia conveniente demais, chegando décadas após o incidente. E muitos questionaram por que o governo esperou tanto tempo para divulgar essas informações. Além disso, as explicações sobre os corpos não convenceram aqueles que estavam convencidos de que haviam ocorrido autópsias de seres não humanos. Para os céticos, o relatório de 1994 foi a resolução necessária. Uma conclusão lógica para um mistério que tinha sido exagerado ao longo dos anos por testemunhas imprecisas e teorias conspiratórias. Para os crentes, no entanto, a explicação oficial era apenas mais uma tentativa de encobrir a verdade. Uma verdade que, segundo eles, o governo vinha ocultando há décadas. A autópsia alienígena, a maior farsa ou a maior prova. Em 1995, um novo elemento surgiu para complicar ainda mais a narrativa de Roswell: a divulgação das chamadas fitas da autópsia alienígena. Essas fitas, supostamente filmadas logo após o incidente de 1947, mostravam que parecia ser uma equipe médica, realizando uma autópsia em um corpo alienígena. O vídeo, de baixa qualidade, rapidamente se tornou um fenômeno mundial, gerando debates acalorados sobre sua autenticidade. O vídeo foi transmitido por emissoras de televisão em todo o mundo e causou um alvoroço na comunidade de ufologia. Para muitos, as imagens eram a prova definitiva de que o governo dos Estados Unidos havia recuperado corpos alienígenas em Roswell. E, em seguida, realizou experimentos e autópsias para entender sua fisiologia. A visão do suposto alienígena sendo dissecado parecia confirmar décadas de especulação. No entanto, rapidamente surgiram dúvidas sobre a autenticidade do vídeo. Especialistas em efeitos especiais e médicos analisaram o material e levantaram suspeitas sobre a veracidade das cenas. O próprio criador do vídeo, Ray Santilli, mais tarde admitiu que o vídeo era uma reconstituição de um filme original que ele havia visto, mas que estava deteriorado demais para ser exibido. Ele alegou que a recriação foi feita para preservar o que, segundo ele, foi um evento real. Mesmo após essa admissão, muitos entusiastas dos OVNIs continuaram a acreditar que, embora o vídeo pudesse ser falso, ele se baseava em algo real. Para eles, a mera existência de tal filme, mesmo sendo uma reconstituição, apontava para uma verdade maior, que autópsias de alienígenas haviam de fato ocorrido. Assim, as fitas da autópsia alienígena, em vez de resolver o mistério de Roswell, apenas adicionaram mais um elemento de controvérsia e confusão, alimentando a chama da conspiração por mais tempo. O impacto cultural, Roswell e o fascínio por extraterrestres. Se há uma área em que o incidente de Roswell teve uma resolução clara, foi em seu impacto cultural. O evento transcendeu suas raízes como um simples acidente para se tornar um dos maiores símbolos da cultura pop sobre extraterrestres e teorias da conspiração. A ideia de que o governo dos Estados Unidos está escondendo evidências de vida alienígena em lugares como a Área 51 se tornou uma narrativa dominante, inspirando filmes, séries de televisão, livros e até músicas. Séries como Arquivo X e filmes como Independence Day e Homens de Preto ajudaram a solidificar a imagem de Roswell como o epicentro de um acobertamento alienígena. A cidade de Roswell, que antes era apenas uma pequena cidade no meio do deserto, se transformou em um centro turístico para entusiastas de OVNIs. O Museu Internacional de OVNIs e Centro de Pesquisa de Roswell foi fundado para explorar o mistério e atrai visitantes de todo o mundo. O fascínio pelo incidente se deve, em parte, à sua atemporalidade. As questões levantadas em Roswell, estamos sozinhos no universo, o governo está escondendo a verdade, continuam a ressoar com o público, mesmo décadas depois. As pessoas, ao longo da história, sempre foram fascinadas pelo desconhecido, e Roswell representa o desconhecido em sua forma mais pura. O mistério não apenas alimenta a imaginação, mas também oferece uma explicação alternativa para eventos que, de outra forma, seriam difíceis de entender. O impacto cultural de Roswell também pode ser visto na forma como ele moldou a maneira como pensamos sobre teorias da conspiração em geral. Roswell ajudou a inaugurar uma era em que o público começou a desconfiar cada vez mais das informações oficiais, especialmente em relação a fenômenos inexplicáveis. A ideia de que a verdade está lá fora
tornou-se parte da consciência coletiva, com muitas pessoas acreditando que há forças maiores no trabalho, ocultando informações que poderiam mudar a maneira como vemos o mundo. A busca por respostas continua. Apesar dos esforços da Força Aérea dos Estados Unidos para encerrar o caso com o relatório de 1994 e das revelações sobre a autópsia alienígena, o incidente de Roswell permanece sem uma resolução definitiva. A investigação continuou ao longo das décadas, com novos documentos surgindo ocasionalmente e novas testemunhas oferecendo relatos, mas a verdade final ainda parece escapar. Alguns ufólogos sugerem que o acobertamento continua até hoje e que, com o tempo, mais informações serão liberadas. Eles apontam para documentos recentemente desclassificados, como os relatórios do projeto Blue Book, que mostram que o governo dos Estados Unidos estava de fato interessado em investigar fenômenos aéreos não identificados. Embora esses relatórios não confirmem a existência de vida alienígena, eles indicam que o governo estava ciente de que havia algo acontecendo nos céus que ainda não era compreendido. Outros, no entanto, acreditam que o mistério de Roswell nunca será resolvido, pelo menos não da forma que muitos esperam. Para eles, a verdade sobre o que aconteceu em 1947 foi enterrada tão profundamente nos arquivos secretos do governo que jamais verá a luz do dia. E mesmo que novas evidências surgissem, seria difícil mudar as mentes de pessoas que passaram décadas acreditando em uma explicação ou outra. Conclusões provisórias. O que sabemos e o que ainda falta. No final das contas, o incidente de Roswell é uma história de segredos, desinformação e especulação. O que realmente caiu no deserto do Novo México em julho de 1947 pode nunca ser totalmente conhecido. As explicações oficiais fornecidas pelo governo, como o Projeto Mogul, oferecem uma narrativa plausível, mas não satisfazem todos. Para os que acreditam em uma visitação extraterrestre, os relatos de testemunhas como Jesse Marcel e Glenn Dennis, assim como as inúmeras inconsistências nos relatos oficiais, são prova suficiente de que há mais nessa história do que o governo está disposto a admitir. Para os céticos, o incidente de Roswell é um exemplo clássico de como um simples mal-entendido pode se transformar em uma conspiração global, alimentada por anos de especulação e um desejo inerente de acreditar no inexplicável. As explicações, embora tardias, fornecem uma visão coerente do que poderia ter acontecido. E qualquer mistério adicional é simplesmente resultado de anos de distorção dos fatos. Independentemente do que você acredita, o impacto de Roswell sobre a cultura mundial é inegável. Ele moldou a forma como pensamos sobre OVNIs, sobre vida extraterrestre e sobre o papel dos governos na ocultação de informações. Mesmo décadas após o evento, Roswell continua a ser debatido e investigado. Um mistério sem fim que nos lembra que, às vezes, as perguntas mais profundas da humanidade permanecem sem resposta. Aqui começa a jornada para desvendar o mistério que envolve Roswell. O que realmente aconteceu naquele dia fatídico de julho de 1947? Foi um simples balão meteorológico que caiu, como as autoridades insistem? Ou foi algo muito maior? Muito mais enigmático, um contato com seres de outro mundo. Ao longo deste roteiro, vamos explorar cada detalhe, cada testemunho e cada versão dos fatos, mergulhando fundo em um dos mistérios mais cativantes do século XX, um cenário de suspense global. Para entender a magnitude desse incidente, é essencial contextualizá-lo no cenário histórico e psicológico da época. O mundo acabara de presenciar a devastação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, um lembrete aterrorizante do que a humanidade era capaz de fazer com seu novo poder tecnológico. Isso criou uma atmosfera de medo e desconfiança, enquanto as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, se enfrentavam em uma corrida armamentista que parecia nunca ter fim. Era também a época em que os rumores sobre avistamentos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, começaram a tomar conta da imaginação popular. Naquele ano, um piloto chamado Kenneth Arnold havia relatado ver objetos estranhos no céu enquanto voava sobre o estado de Washington. Ele os descreveu como meias-luas que se moviam como discos quando batem na água. Embora Arnold não tenha usado o termo discos voadores, foi assim que a imprensa interpretou suas palavras. Esse relato desencadeou uma onda de avistamentos semelhantes em todo o país, com o público se perguntando se estávamos realmente sozinhos no universo. Apenas algumas semanas depois, o incidente de Roswell ganharia as manchetes de todo o mundo. O mistério começa. O fazendeiro Mac Brazel, ao encontrar os destroços misteriosos, não sabia o que fazer com eles. Para ele, era apenas uma confusão de materiais estranhos que, de alguma forma, caíram do céu. Sem telefone ou eletricidade em sua casa, levou um tempo até que ele decidisse reportar o incidente às autoridades locais. Brazel recolheu alguns pedaços e os levou à cidade, onde encontrou o xerife local, George Wilcox, e o mostrou. Wilcox, sem saber o que fazer com aquilo, entrou em contato com a base aérea de Roswell. Aqui entra em cena uma figura crucial, o Major Jesse Marcel. Ele era o oficial de inteligência da base e foi enviado para investigar o que tinha acontecido no rancho de Brazel. Ao chegar lá, Marcel ficou impressionado com o que viu. Os destroços não se pareciam com nada que ele já tivesse visto antes em sua carreira militar.
Marcel descreveu um material como algo leve como uma folha de papel, mas forte o suficiente para resistir a qualquer tentativa de amassá-lo ou cortá-lo. Isso soava como algo vindo de uma tecnologia muito avançada, talvez até não terrestre. Marcel recolheu alguns dos destroços e, no caminho de volta à base, fez algo curioso. Ele parou em casa e mostrou o material à sua família, espalhando os pedaços no chão da cozinha. Seu filho, Jesse Marcel Jr., que na época tinha apenas 11 anos, se lembra vividamente de ter visto e tocado no material. Anos mais tarde, Marcel Jr. continuaria a afirmar que o que ele viu naquela noite não poderia ter sido fabricado por humanos. Era algo alienígena. O enigma recolhido. Enquanto isso, o Major Marcel levou os destroços para a base aérea de Roswell, e foi aqui que as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais estranho. Inicialmente, o governo divulgou uma nota de imprensa afirmando que tinham recuperado um disco voador. A notícia correu rapidamente, aparecendo nas primeiras páginas dos jornais em todo o país. O público ficou em êxtase. Seria esse o primeiro contato oficial com uma nave extraterrestre? As perguntas fervilhavam, e a imaginação coletiva do público foi capturada como nunca antes. No entanto, em menos de 24 horas, a história oficial mudou drasticamente. O governo retirou sua declaração e substituiu-a por outra, afirmando que os destroços eram, na verdade, de um balão meteorológico que havia caído. A mudança repentina na narrativa levantou muitas suspeitas. Por que o governo mudaria sua história tão rapidamente? E por que um oficial experiente como Major Marcel teria confundido um simples balão com algo tão extraordinário? A semente da dúvida. O rápido desvio na versão oficial dos fatos plantou a semente da dúvida na mente do público e dos pesquisadores. O que antes parecia ser um evento claro de queda de um OVNI, agora estava envolto em mistério, conspiração e silêncio governamental. As décadas seguintes só aumentariam as especulações e as teorias da conspiração. Desde alegações de autópsias alienígenas até experimentos militares secretos, o incidente de Roswell se tornaria uma lenda moderna, um mistério sem fim que alimenta a imaginação de milhões ao redor do mundo. Mas ao invés de dar respostas, o governo continuou a aumentar o mistério. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório alegando que os destroços eram de um projeto secreto chamado Projeto Mogul, que usava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. Mas para muitos, essa nova explicação parecia apenas mais uma tentativa de encobrir a verdade. Um mistério que persiste. O que realmente aconteceu em Roswell naquele verão de 1947? Era um balão meteorológico ou uma nave alienígena? Os destroços que Mac Brazel encontrou em seu rancho foram o ponto de partida para décadas de especulação, investigações e teorias da conspiração. Testemunhas oculares, como Jesse Marcel e outras pessoas da base aérea, afirmam até hoje que o que viram não era deste mundo. Mas sem provas concretas, a verdade sobre Roswell continua a ser um mistério. Neste primeiro tópico, apenas começamos a desvendar o enigma de Roswell. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo na história, explorando os relatos de testemunhas, as investigações oficiais e as teorias que surgiram ao longo dos anos. Prepare-se, porque essa história está longe de ser simples. E as revelações que virão podem mudar sua forma de ver o universo. Após a explosiva introdução do incidente de Roswell e a subsequente cobertura da mídia, o que inicialmente parecia uma explicação simples, logo se transformou em uma das maiores controvérsias do século. Com a retirada abrupta da primeira declaração do governo, alegando que os destroços eram de um disco voador, e a substituição dela por uma explicação de balão meteorológico, muitos começaram a suspeitar que algo muito maior estava sendo ocultado. O Major Jesse Marcel, que havia inicialmente recolhido os destroços no rancho de Mac Brazel, tornou-se uma figura central na controvérsia. Sua insistência de que o que ele encontrou não se parecia com nada fabricado por humanos apenas aumentou a especulação. O que era tão importante sobre esses destroços que o governo sentiu a necessidade de mudar a história tão rapidamente. Neste tópico, mergulharemos profundamente nas investigações subsequentes, testemunhas de figuras-chave, teorias que foram propostas e o que levou o incidente de Roswell a se tornar um verdadeiro ícone da ufologia e teorias da conspiração global. O contexto da época: medo, guerra e tecnologia. Para entender o impacto do incidente de Roswell, é essencial revisitar o contexto mundial de 1947. Os Estados Unidos estavam saindo do que foi, sem dúvida, o conflito mais devastador da história moderna: a Segunda Guerra Mundial. As memórias de Hiroshima e Nagasaki ainda eram frescas, e o mundo estava entrando na era nuclear. Esse novo poder tecnológico era assustador e desconhecido. A população mundial, de certa forma, vivia sob o medo constante de um apocalipse nuclear. No mesmo período, a Guerra Fria estava tomando forma. De um lado, os Estados Unidos, uma superpotência emergente, com armas nucleares e uma economia florescente. Do outro, a União Soviética buscando se igualar militarmente, mas com suas próprias ambições globais. A tensão entre essas duas potências criou um ambiente de espionagem, segredos governamentais e desconfiança generalizada. A corrida armamentista, particularmente em torno das nucleares, estava apenas começando.
E então, no meio de tudo isso, surgem os primeiros relatos de avistamentos de discos voadores. O termo, na verdade, foi popularizado depois que o piloto Kenneth Arnold relatou ter visto objetos voadores não identificados perto do Monte Rainier, em Washington. Ele descreveu os objetos como parecendo meias-luas que voavam como discos saltando na água. E a imprensa logo adotou o termo disco voador. Isso foi apenas semanas antes do incidente de Roswell. A crescente popularidade dos discos voadores nas mentes do público se encaixava perfeitamente no medo e no mistério da época. O que esses objetos eram? Seriam eles novas armas secretas dos soviéticos? Ou algo ainda mais sinistro, seres de outro mundo nos observando, talvez se preparando para um contato? Não demorou muito para que as teorias da conspiração começassem a circular. O envolvimento militar e as investigações. Logo após os destroços serem levados para a base aérea de Roswell, o exército rapidamente se envolveu. A base de Roswell, embora isolada no deserto do Novo México, não era uma instalação qualquer. Ela era o lar do único esquadrão de bombardeio atômico do mundo na época. Isso significa que, se algo importante estivesse acontecendo, fosse relacionado à tecnologia secreta ou mesmo à segurança nacional, as Forças Armadas teriam um interesse imediato em manter o controle da situação. Quando o Major Jesse Marcel trouxe os destroços para análise, ele foi rapidamente silenciado. As ordens vieram de seus superiores, exigindo que ele mudasse sua história. Em vez de descrever os destroços como algo misterioso e talvez alienígena, ele foi instruído a dizer que era apenas um balão meteorológico. Essa mudança de narrativa foi uma tentativa óbvia de encobrir algo. Mas o quê? Muitos teóricos da conspiração acreditam que o governo, ciente do que realmente caiu em Roswell, decidiu acobertar a verdade. Essa foi a primeira grande evidência de que o exército estava escondendo algo muito maior do que apenas um balão meteorológico. O fato de que a história oficial mudou tão rapidamente foi suficiente para levantar suspeitas. Além disso, os próprios oficiais envolvidos, incluindo Marcel, nunca mudaram suas histórias pessoais, insistindo que o que viram não era deste mundo. Testemunhas cruciais. Além de Jesse Marcel, outras figuras-chave entraram em cena ao longo dos anos. Glenn Dennis, um agente funerário local, forneceu um dos relatos mais perturbadores. Ele alegou ter sido contatado pela base aérea de Roswell para obter informações sobre pequenos caixões hermeticamente selados, algo que na época parecia altamente incomum. Mais tarde, ele revelou que uma enfermeira que trabalhava na base lhe contou sobre a autópsia de corpos estranhos, possivelmente de origem alienígena. Essa enfermeira, cujo nome nunca foi revelado publicamente, teria dito a Dennis que os corpos que ela viu não eram humanos. Eles eram pequenos, com pele cinza e características faciais extremamente diferentes das dos seres humanos. Ela descreveu um cheiro forte de decomposição, algo que ela nunca havia sentido antes. Embora esse relato tenha sido recebido com ceticismo por alguns, ele acrescentou outra camada ao mistério de Roswell. Outro testemunho interessante veio do próprio Mac Brazel, o fazendeiro que encontrou os destroços. De acordo com relatos posteriores, Brazel teria sido pressionado pelo governo a mudar sua história. Em suas primeiras entrevistas, ele descreveu os destroços como algo que nunca tinha visto antes, metálicos, leves, indestrutíveis. Mas depois de ser interrogado pelas autoridades, ele começou a dizer que era apenas um balão meteorológico, alinhando-se à nova narrativa oficial. No entanto, mesmo anos depois, muitos que estavam presentes no local afirmaram que os destroços eram de algo muito mais avançado. Alguns descreveram o material como sendo feito de um metal de memória, que voltava à sua forma original após ser amassado. Isso parecia ser uma tecnologia muito além do que a humanidade possuía na época. A hipótese extraterrestre. À medida que mais testemunhas vieram a público e mais relatos foram feitos, a teoria de que uma nave extraterrestre havia realmente caído em Roswell começou a ganhar força. Para muitos, isso explicaria o comportamento suspeito do governo e o esforço imenso para encobrir o incidente. Os relatos de corpos alienígenas sendo recuperados da cena do acidente adicionaram combustível ao fogo. As descrições desses seres variavam, mas geralmente incluíam figuras pequenas, com cabeças desproporcionalmente grandes, olhos grandes e corpos magros. Para muitos ufólogos, essas descrições eram consistentes com a imagem clássica dos Greys, uma raça de alienígenas que supostamente tem visitado a Terra por séculos. Além disso, o rápido desenvolvimento tecnológico que seguiu o incidente de Roswell levantou suspeitas. Alguns acreditam que o governo dos Estados Unidos recuperou tecnologia alienígena e a usou para avançar em áreas como a engenharia e a aviação. Isso explicaria o rápido progresso em áreas como o desenvolvimento de aviões supersônicos e o início da corrida espacial. O Projeto Mogul, a explicação oficial. Em 1994, décadas após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhado que oferecia uma nova explicação para os eventos em Roswell. De acordo com o governo, os destroços encontrados por Mac Brazel eram na verdade de um projeto secreto chamado Projeto Mogul. Esse projeto envolvia o uso de balões de alta altitude equipados com sensores para detectar explosões nucleares soviéticas.
Como a Guerra Fria estava em pleno andamento, o objetivo era monitorar possíveis testes nucleares por parte da União Soviética. O projeto Mogul era altamente secreto na época, o que, segundo o governo, explicaria o motivo pelo qual eles não puderam divulgar essa informação inicialmente. O relatório também alegou que os corpos alienígenas vistos por testemunhas eram, na verdade, bonecos de teste usados em experimentos de impacto com alta altitude. Embora essa explicação tenha sido aceita por alguns, muitos continuam a acreditar que se trata de outra tentativa de encobrir a verdade. Para eles, a ideia de que um simples balão meteorológico ou mesmo um projeto militar secreto poderia ter sido confundido com uma nave alienígena não fazia sentido. Além disso, muitos dos testemunhos, especialmente os que envolvem a recuperação de corpos, não se encaixam na narrativa do projeto Mogul. A conspiração se aprofunda. Mesmo com o relatório da Força Aérea, o mistério de Roswell está longe de ser resolvido. Ao longo das décadas, novas testemunhas surgiram, novos documentos foram revelados e a cultura popular só aumentou o fascínio pelo evento. Filmes, séries de TV, livros e até documentários exploraram as inúmeras teorias sobre o que realmente aconteceu em Roswell. Para muitos pesquisadores, o incidente é um exemplo clássico de um acobertamento governamental. Eles apontam para o fato de que muitos dos documentos relacionados ao incidente foram classificados como ultra-secretos e apenas uma pequena parte foi liberada ao público. Até hoje, muitos acreditam que a verdade sobre o incidente de Roswell permanece enterrada nos arquivos secretos do governo dos Estados Unidos. O desenvolvimento do incidente de Roswell é complexo e cheio de reviravoltas. As várias explicações, testemunhos e teorias se entrelaçam, criando um quebra-cabeça que ainda está longe de ser resolvido. Mas o que ficou claro ao longo dos anos é que, seja qual for a verdade, o mistério de Roswell continua a capturar a imaginação de milhões ao redor do mundo, mantendo viva a chama do fascínio por OVNIs e vida extraterrestre. O mistério de Roswell já havia capturado a atenção de milhares, mas foi na década de 1970 que o incidente atingiu seu clímax. Quase 30 anos após os eventos originais, o interesse público e a especulação em torno de Roswell ressurgiram de forma explosiva, graças a novas revelações, documentários e investigações intensivas. O que parecia um capítulo fechado na história começou a se abrir novamente, expondo camadas ainda mais profundas de mistério e controvérsia. Neste ponto, a narrativa não se resumia apenas ao que havia caído do céu. A trama envolvia questões de confiança pública, segredo governamental e um suposto acobertamento que durava décadas. Vamos mergulhar nos anos em que Roswell voltou ao palco principal, quando o público, pesquisadores e até figuras militares reformadas começaram a falar, colocando ainda mais lenha na fogueira de um dos maiores mistérios modernos. Este é o ponto em que teorias começaram a explodir e onde a busca por respostas atingiu seu ápice. O retorno de Roswell, anos 70, e o reacender do mistério. Nos anos 1950 e 1960, o incidente de Roswell havia sido em grande parte esquecido. Com a versão oficial do governo, de que os destroços eram de um balão meteorológico, a maioria das pessoas parecia aceitar a explicação. No entanto, isso começou a mudar quando, em 1978, o físico nuclear, Stanton Friedman, entrou em cena. Friedman estava fazendo uma pesquisa independente sobre OVNIs quando, durante uma de suas palestras, alguém mencionou o nome de Jesse Marcel, o major responsável por investigar os destroços em 1947. Esse momento marcou o início do renascimento de Roswell como um dos maiores mistérios da ufologia. Friedman contatou Jesse Marcel, que na época já estava aposentado, e ouviu de primeira mão a história que mudaria tudo. Marcel revelou a Friedman que nunca acreditou na explicação do balão meteorológico. Segundo ele, os destroços que ele havia recolhido no rancho de McBrazel eram definitivamente algo que não pertencia à Terra. Ele descreveu, mais uma vez, o metal de memória, um material fino e leve que, quando dobrado ou amassado, retornava à sua forma original. Para Marcel, não havia dúvida, o que ele havia encontrado era de origem extraterrestre. Esse depoimento foi crucial para reavivar o interesse no incidente. Se um oficial de alta patente como Marcel afirmava que os destroços não eram deste mundo, havia uma chance real de que o governo dos Estados Unidos estava encobrindo a verdade. A partir desse momento, Roswell voltou ao centro das atenções, e uma nova onda de investigações começou. As revelações de Jesse Marcel. Quando Jesse Marcel começou a falar publicamente sobre sua experiência, ele trouxe à tona detalhes que haviam sido suprimidos por décadas. Sua descrição dos eventos de 1947 era clara. O material encontrado no rancho não se parecia com nada ele já tivesse visto. Era leve como alumínio, mas incrivelmente resistente. Além disso, havia outros materiais que pareciam compostos por estruturas que não pertenciam à tecnologia da época. Marcel mencionou que os destroços continham fragmentos com símbolos ou hieróglifos, algo que ele descreveu como estranho e inexplicável. O que tornou as revelações de Marcel tão poderosas foi o fato de que ele tinha uma grande credibilidade. Como oficial de inteligência da base aérea de Roswell, ele estava familiarizado com todo tipo de aeronave e tecnologia militar. Portanto,
Se ele afirmava que os destroços não eram humanos, isso não podia ser descartado levianamente. Ao longo dos anos seguintes, Marcel deu várias entrevistas, cada vez mais convencido de que o governo estava escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell. Além disso, Jesse Marcel revelou que na noite em que recolheu os destroços, ele parou em casa e mostrou o material a seu filho, Jesse Marcel Jr. Décadas depois, Marcel Jr. também confirmaria a história do pai, dizendo que ele próprio tocou nos destroços e que mesmo depois de todos esses anos, ainda acreditava que o que ele havia visto era algo alienígena. O depoimento de Glenn Dennis e as autópsias alienígenas. Além de Jesse Marcel, outro nome que viria a se destacar nesse clímax foi o de Glenn Dennis, um agente funerário local que alegou ter sido chamado pela base aérea de Roswell para ajudar com a preservação de corpos, mas não de corpos humanos. De acordo com Dennis, ele foi contratado para fornecer pequenos caixões hermeticamente selados, algo que parecia extremamente estranho na época. Mais tarde, ele soube que esses caixões seriam usados para preservar corpos recuperados da área do acidente. O relato de Dennis não parou por aí. Ele afirmou ter conversado com uma enfermeira que trabalhava na base e que teria participado da autópsia dos corpos recuperados. Segundo a enfermeira, esses corpos eram pequenos, com pele cinza e sem características faciais humanas, exceto pelos olhos, que eram grandes e amendoados. Ela descreveu os corpos como algo jamais visto antes, seres de outro planeta. Essas alegações criaram frenesi entre os ufólogos e o público em geral. Se corpos alienígenas realmente haviam sido recuperados em Roswell, isso significava que o governo estava escondendo a maior descoberta da história da humanidade, a prova de vida extraterrestre. No entanto, a enfermeira que Dennis mencionou nunca foi identificada publicamente, e muitos céticos questionaram a validade de seu relato. Ainda assim, a história de Glenn Dennis se tornou um dos pilares das teorias conspiratórias sobre Roswell. Documentários e filmes. A cultura popular e o alimento da conspiração. Com essas novas revelações e o crescente interesse do público, os anos 80 e 90 viram uma explosão de documentários, filmes e livros sobre o incidente de Roswell. Programas de TV começaram a explorar o mistério em detalhes, trazendo à tona novas testemunhas e revisitando os locais onde os destroços foram encontrados. Um dos documentários mais influentes foi lançado em 1980, intitulado The Roswell Incident, baseado no livro de Charles Berlitz e William Moore. Esse documentário foi fundamental para popularizar a versão de que uma nave extraterrestre havia caído em Roswell e que o governo americano havia acobertado o evento. Nos anos 90, o mistério de Roswell se tornou parte integrante da cultura pop, em parte graças ao sucesso da série de TV Arquivo X, The X-Files. A série, que abordava temas de conspiração governamental e investigação de fenômenos paranormais, ajudou a consolidar a ideia de que Roswell foi um dos maiores acobertamentos da história moderna. A famosa frase, "A verdade está lá fora", se tornou o lema dos que buscavam respostas para o mistério. Outro marco cultural foi o lançamento do filme Roswell em 1994, que dramatizava os eventos e explorava a hipótese de que corpos alienígenas realmente haviam sido recuperados e que o governo estava envolvido em um massivo acobertamento. Esse tipo de representação ajudou a solidificar a imagem de Roswell como o epicentro da teoria dos OVNIs e do contato extraterrestre. As explicações oficiais, o Projeto Mogul. Diante do crescente interesse público e das novas revelações de testemunhas como Jesse Marcel e Glenn Dennis, o governo dos Estados Unidos sentiu a necessidade de abordar o caso mais uma vez. Em 1994, quase 50 anos após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhado explicando o que, segundo eles, realmente aconteceu em Roswell. A explicação girava em torno do Projeto Mogul. O Projeto Mogul é um projeto militar secreto desenvolvido durante a Guerra Fria, com o objetivo de monitorar a atmosfera em busca de explosões nucleares soviéticas. O projeto envolvia o uso de balões de alta altitude, equipados com sensores de áudio capazes de detectar testes nucleares a milhares de quilômetros de distância. De acordo com o relatório, os destroços encontrados por McBrazel em 1947 faziam parte de um desses balões do Projeto Mogul, e o segredo em torno do projeto explicava por que o governo havia inicialmente encoberto a história. O relatório também abordou os relatos de corpos alienígenas, sugerindo que os corpos vistos pelas testemunhas eram, na verdade, manequins usados em experimentos de impacto de alta altitude. Esses manequins eram lançados junto com os balões para testar os efeitos de quedas de grandes altitudes, e sua aparência peculiar pode ter sido confundida com a de seres alienígenas. Apesar dessas explicações, muitos ufólogos e entusiastas da teoria dos OVNIs não ficaram convencidos. Para eles, a explicação do Projeto Mogul era apenas mais uma tentativa do governo de encobrir a verdade. Afinal, por que o Major Jesse Marcel e outros testemunhas de alto escalão continuavam a insistir que os destroços que viram não pertenciam a nenhum tipo de tecnologia humana? O clímax da controvérsia. É neste ponto que o mistério de Roswell atinge seu ápice, com relatos conflitantes
explicações oficiais que não convenciam a todos, e um público cada vez mais interessado no fenômeno dos OVNIs, o incidente de Roswell se tornou mais do que um simples evento isolado. Ele se transformou em um símbolo de desconfiança em relação ao governo e um ícone da busca por respostas sobre a existência de vida extraterrestre. Nos anos seguintes, surgiram ainda mais testemunhas, documentos e supostas provas que continuaram a alimentar a controvérsia. Um dos eventos mais notáveis foi a liberação das chamadas fitas da autópsia alienígena, em 1995, que supostamente mostravam médicos militares realizando uma autópsia em corpos alienígenas recuperados em Roswell. Embora essas fitas tenham sido amplamente desacreditadas como uma farsa, elas adicionaram mais uma camada de intriga ao já enigmático caso de Roswell. O clímax de Roswell é o ponto em que a verdade e a ficção parecem mesclar de forma irrevogável. Cada novo detalhe, cada testemunho, cada documento ultra-secreto parece aumentar o mistério, em vez de resolvê-lo. A busca por respostas se intensifica, mas quanto mais se investiga, mais o incidente se torna um quebra-cabeça sem solução. O mistério em torno de Roswell se intensificou nas décadas seguintes ao incidente de 1947. Enquanto o clímax do caso atraiu a atenção da mídia, pesquisadores e do público em geral, a resolução final pareceu estar sempre fora de alcance. Com cada novo relato ou explicação, as perguntas se multiplicavam, e as respostas fornecidas pelo governo dos Estados Unidos, em muitos casos, só serviram para alimentar ainda mais a curiosidade e a desconfiança. Neste tópico, vamos explorar as tentativas de resolução, tanto do lado oficial quanto do lado dos entusiastas da ufologia, e o impacto duradouro que o incidente de Roswell teve sobre a cultura popular. A confiança pública e a ciência. Vamos investigar o que foi resolvido, o que permaneceu no ar e como Roswell moldou a maneira como o mundo vê a possibilidade de vida extraterrestre. As explicações oficiais. Um final insatisfatório. Quando a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou seu relatório sobre o incidente de Roswell, em 1994, o governo esperava que essa explicação encerrasse o mistério de uma vez por todas. O relatório, que trazia detalhes sobre o Projeto Mogul, uma operação secreta que usava balões de alta altitude para monitorar explosões nucleares soviéticas, forneceu uma narrativa coerente para explicar os destroços encontrados no rancho de McBrazel. De acordo com o relatório, os destroços eram parte de um desses balões, que caiu no deserto do Novo México. Os sensores de alta tecnologia, feitos de materiais leves e duráveis, explicariam o metal de memória, descrito por Jesse Marcel e outros. Além disso, o relatório da Força Aérea também abordou os relatos de corpos alienígenas, afirmando que o que algumas testemunhas viram eram na verdade manequins de teste. Esses manequins, usados em experimentos para estudar os efeitos de quedas de alta altitude, eram frequentemente lançados de balões em áreas remotas. Sua aparência não convencional, sem feições humanas detalhadas, com articulações simplificadas, poderia facilmente ter sido confundida com a de seres extraterrestres, especialmente em um ambiente de mistério e especulação. Apesar dessa explicação, muitos não ficaram satisfeitos. A resposta oficial parecia conveniente demais, chegando décadas após o incidente, e muitos questionaram por que o governo esperou tanto tempo para divulgar essas informações. Além disso, as explicações sobre os corpos não convenceram aqueles que estavam convencidos de que haviam ocorrido autópsias de seres não humanos. Para os céticos, o relatório de 1994 foi a resolução necessária, uma conclusão lógica para um mistério que tinha sido exagerado ao longo dos anos por testemunhas imprecisas e teorias conspiratórias. Para os crentes, no entanto, a explicação oficial era apenas mais uma tentativa de encobrir a verdade. Uma verdade que, segundo eles, o governo vinha ocultando há décadas. A autópsia alienígena, a maior farsa ou a maior prova. Em 1995, um novo elemento surgiu para complicar ainda mais a narrativa de Roswell: a divulgação das chamadas fitas da autópsia alienígena. Essas fitas, supostamente filmadas logo após o incidente de 1947, mostravam o que parecia ser uma equipe médica realizando uma autópsia em um corpo alienígena. O vídeo, de baixa qualidade, rapidamente se tornou um fenômeno mundial, gerando debates acalorados sobre sua autenticidade. O vídeo foi transmitido por emissoras de televisão em todo o mundo e causou um alvoroço na comunidade de ufologia. Para muitos, as imagens eram a prova definitiva de que o governo dos Estados Unidos havia recuperado corpos alienígenas em Roswell e, em seguida, realizou experimentos e autópsias para entender sua fisiologia. A visão do suposto alienígena sendo dissecado parecia confirmar décadas de especulação. No entanto, rapidamente surgiram dúvidas sobre a autenticidade do vídeo. Especialistas em efeitos especiais e médicos analisaram o material e levantaram suspeitas sobre a veracidade das cenas. O próprio criador do vídeo, Ray Santilli, mais tarde admitiu que o vídeo é uma reconstituição de um filme original que ele havia visto, mas que estava deteriorado demais para ser exibido. Ele alegou que a recriação foi feita para preservar o que, segundo ele, foi um evento real. Mesmo após essa admissão, muitos entusiastas dos OVNIs continuaram a acreditar que, embora o vídeo pudesse ser falso, ele se baseava em algo real.
Para eles, a mera existência de tal filme, mesmo sendo uma reconstituição, apontava para uma verdade maior, que autópsias de alienígenas haviam de fato ocorrido. Assim, as fitas da autópsia alienígena, em vez de resolver o mistério de Roswell, apenas adicionaram mais um elemento de controvérsia e confusão, alimentando a chama da conspiração por mais tempo. O impacto cultural, Roswell e o fascínio por extraterrestres. Se há uma área em que o incidente de Roswell teve uma resolução clara, foi em seu impacto cultural. O evento transcendeu suas raízes como um simples acidente para se tornar um dos maiores símbolos da cultura pop sobre extraterrestres e teorias da conspiração. A ideia de que o governo dos Estados Unidos está escondendo evidências de vida alienígena em lugares como a Área 51 se tornou uma narrativa dominante, inspirando filmes, séries de televisão, livros e até músicas. Séries como Arquivo X e filmes como Independence Day e Homens de Preto ajudaram a solidificar a imagem de Roswell como o epicentro de um acobertamento alienígena. A cidade de Roswell, que antes era apenas uma pequena cidade no meio do deserto, se transformou em um centro turístico para entusiastas de OVNIs. O Museu Internacional de OVNIs e Centro de Pesquisa de Roswell foi fundado para explorar o mistério e atrair visitantes de todo o mundo. O fascínio pelo incidente se deve, em parte, à sua atemporalidade. As questões levantadas em Roswell, estamos sozinhos no universo? O governo está escondendo a verdade? Continuam a ressoar com o público, mesmo décadas depois. As pessoas, ao longo da história, sempre foram fascinadas pelo desconhecido, e Roswell representa o desconhecido em sua forma mais pura. O mistério não apenas alimenta a imaginação, mas também oferece uma explicação alternativa para eventos que, de outra forma, seriam difíceis de entender. O impacto cultural de Roswell também pode ser visto na forma como ele moldou a maneira como pensamos sobre teorias da conspiração em geral. Roswell ajudou a inaugurar uma era em que o público começou a desconfiar cada vez mais das informações oficiais, especialmente em relação a fenômenos inexplicáveis. A ideia de que a verdade está lá fora tornou-se parte da consciência coletiva, com muitas pessoas acreditando que há forças maiores no trabalho, ocultando informações que poderiam mudar a maneira como vemos o mundo. A busca por respostas continua. Apesar dos esforços da Força Aérea dos Estados Unidos para encerrar o caso com o relatório de 1994 e das revelações sobre a autópsia alienígena, o incidente de Roswell permanece sem uma resolução definitiva. A investigação continuou ao longo das décadas, com novos documentos surgindo ocasionalmente e novas testemunhas oferecendo relatos, mas a verdade final ainda parece escapar. Alguns ufólogos sugerem que o acobertamento continua até hoje e que, com o tempo, mais informações serão liberadas. Eles apontam para documentos recentemente desclassificados, como os relatórios do Projeto Blue Book, que mostram que o governo dos Estados Unidos estava de fato interessado em investigar fenômenos aéreos não identificados. Embora esses relatórios não confirmem a existência de vida alienígena, eles indicam que o governo estava ciente de que havia algo acontecendo nos céus que ainda não era compreendido. Outros, no entanto, acreditam que o mistério de Roswell nunca será resolvido, pelo menos não da forma que muitos esperam. Para eles, a verdade sobre o que aconteceu em 1947 foi enterrada tão profundamente nos arquivos secretos do governo que jamais verá a luz do dia. E mesmo que novas evidências surgissem, seria difícil mudar as mentes de pessoas que passaram décadas acreditando em uma explicação ou outra. Conclusões provisórias. O que sabemos e o que ainda falta. No final das contas, o incidente de Roswell é uma história de segredos, desinformação e especulação. O que realmente caiu no deserto do Novo México em julho de 1947 pode nunca ser totalmente conhecido. As explicações oficiais fornecidas pelo governo, como o Projeto Mogul, oferecem uma narrativa plausível, mas não satisfazem todos. Para os que acreditam em uma visitação extraterrestre, os relatos de testemunhas como Jesse Marcel e Glenn Dennis, assim como as inúmeras inconsistências nos relatos oficiais, são prova suficiente de que há mais nessa história do que o governo está disposto a admitir. Para os céticos, o incidente de Roswell é um exemplo clássico de como um simples mal-entendido pode se transformar em uma conspiração global, alimentada por anos de especulação e um desejo inerente de acreditar no inexplicável. As explicações, embora tardias, fornecem uma visão coerente do que poderia ter acontecido, e qualquer mistério adicional é simplesmente resultado de anos de distorção dos fatos. Independentemente do que você acredita, o impacto de Roswell sobre a cultura mundial é inegável. Ele moldou a forma como pensamos sobre OVNIs, sobre vida extraterrestre e sobre o papel dos governos na ocultação de informações. Mesmo décadas após o evento, Roswell continua a ser debatido e investigado. Um mistério sem fim, que nos lembra que às vezes as perguntas mais profundas da humanidade permanecem sem resposta. Depois de décadas de especulação, teorias e tentativas de resolver o mistério, o incidente de Roswell continua a ocupar um lugar de destaque no imaginário popular. O que começou como um estranho acontecimento no deserto do Novo México em 1947 evoluiu para um fenômeno global, que levantou questões sobre vida extraterrestre, segredos governamentais e a própria natureza da verdade.
Mesmo hoje, mais de 70 anos depois, Roswell ainda é um símbolo de mistério, desconfiança e fascínio pela possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Ao longo deste roteiro, exploramos os diferentes ângulos dessa história multifacetada, desde os primeiros relatos dos destroços e o envolvimento das autoridades militares, até o reaparecimento do caso décadas depois, graças a testemunhas-chave como Jesse Marcel e Glenn Dennis. Também abordamos as explicações oficiais que tentaram encerrar o caso com o Projeto Mogul, e o impacto cultural profundo que Roswell teve na maneira como pensamos sobre OVNIs e vida alienígena. Nesta conclusão, vamos refletir sobre o legado duradouro de Roswell e o que ele representa para o futuro da exploração extraterrestre, da ciência e do pensamento crítico. Afinal, o verdadeiro significado de Roswell vai muito além do que realmente aconteceu em 1947. Ele reflete nossa eterna busca por respostas às perguntas fundamentais da existência humana. O legado de Roswell. Se há algo que o incidente de Roswell provou, é que o ser humano tem uma necessidade inata de entender o desconhecido. O mistério em torno de Roswell não se sustenta apenas em evidências físicas ou testemunhos oculares. Ele persiste porque reflete algo mais profundo em nós, o desejo de acreditar em algo maior. Seja na possibilidade de vida extraterrestre ou na desconfiança em relação às autoridades, Roswell toca em temas que transcendem o próprio evento e tocam no âmago de quem somos como espécie. A cultura popular abraçou Roswell como um símbolo dessa busca pelo inexplicável. Filmes, séries e livros continuaram a explorar o tema, muitas vezes usando o incidente como ponto de partida para contar histórias mais amplas sobre conspirações globais e contatos extraterrestres. O próprio termo Roswell se tornou sinônimo de qualquer evento que envolva a ocultação da verdade ou a investigação de fenômenos inexplicáveis. Esse legado cultural é talvez o impacto mais duradouro do incidente. A cidade de Roswell, que era antes um pequeno e desconhecido posto no deserto, se tornou um destino turístico mundial, com seu Museu Internacional de OVNIs e festivais anuais que atraem entusiastas de todo o planeta. Isso mostra que, independentemente do que realmente aconteceu, Roswell se transformou em uma peça vital da narrativa global sobre OVNIs e vida extraterrestre. A busca pela verdade, ciência ou conspiração. Ao longo das décadas, o incidente de Roswell também se tornou um estudo de caso sobre a interseção entre ciência e teorias da conspiração. Por um lado, cientistas e pesquisadores dedicados investigaram cuidadosamente os relatos e as evidências, buscando explicações racionais e baseadas em dados. Por outro lado, teóricos da conspiração, jornalistas e entusiastas de OVNIs encontraram em Roswell uma mina de ouro de possibilidades. Uma narrativa em que o governo esconde a verdade de forma deliberada, manipulando informações para manter a população no escuro. Essa tensão entre ciência e conspiração é um reflexo da sociedade moderna. Por um lado, a ciência busca respostas concretas e verificáveis para fenômenos inexplicáveis. Por outro, a desconfiança em relação às autoridades e ao governo continua a alimentar teorias que, embora às vezes improváveis, capturam a imaginação do público. Roswell é o ponto de encontro desses dois mundos. Ao olhar para o futuro, é possível que nunca tenhamos uma resolução final para Roswell que satisfaça a todos. Mesmo que mais documentos sejam desclassificados ou novas provas sejam descobertas, o fascínio por teorias da conspiração dificilmente desaparecerá. Isso porque, para muitos, o mistério de Roswell não é apenas sobre o que aconteceu em 1947. É sobre o que o evento representa em um nível mais profundo. A busca pela verdade para esses indivíduos é tão importante quanto a verdade em si. Roswell e a exploração extraterrestre. Talvez um dos aspectos mais intrigantes do incidente de Roswell seja como ele influenciou o pensamento sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Mesmo antes de Roswell, a ideia de que outros planetas poderiam abrigar formas de vida era uma especulação comum na ficção científica em alguns círculos científicos. No entanto, foi Roswell que trouxe essa ideia para o centro das atenções públicas, tirando um interesse renovado em OVNIs e visitas alienígenas. Desde 1947, a busca por vida fora da Terra avançou dramaticamente. Projetos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, e missões da NASA para explorar Marte e outras partes do Sistema Solar foram diretamente influenciados pelo desejo de descobrir se realmente estamos sozinhos no universo. Embora não tenha havido, até o momento, provas concretas de vida extraterrestre, o impacto de Roswell nesse campo é inegável. Ele ajudou a popularizar a ideia de que a vida pode existir em outros planetas, e isso, por sua vez, impulsionou a ciência a investigar mais profundamente essa possibilidade. Nos próximos anos, com o avanço da tecnologia e as missões de exploração espacial cada vez mais ousadas, é possível que façamos descobertas que mudem fundamentalmente nossa compreensão do universo. E quando isso acontecer, Roswell será lembrado como um dos primeiros eventos que despertou o interesse global na ideia de vida além da Terra. A importância de manter o ceticismo. Embora o caso de Roswell tenha inspirado gerações a olhar para as estrelas em busca de respostas, também nos ensina a importância do ceticismo.
O incidente é um exemplo claro de como informações podem ser distorcidas e mal interpretadas, levando a conclusões precipitadas. Ao mesmo tempo, mostra como o desejo de acreditar em algo pode superar a necessidade de provas concretas. Ao abordar qualquer fenômeno inexplicável, seja ele relacionado a OVNIs, ciência ou política, é essencial manter um equilíbrio entre a curiosidade e o ceticismo. Roswell nos lembra que é fácil cair na armadilha das teorias da conspiração, especialmente quando há uma falta de transparência ou quando a explicação oficial não parece satisfatória. No entanto, é igualmente importante questionar as teorias extraordinárias com a mesma diligência que questionamos as versões oficiais. O que Roswell significa para o futuro? No final, o incidente de Roswell é mais do que apenas um evento histórico. Ele é um lembrete de que o universo é vasto e que nossa compreensão dele ainda é limitada. Ele nos desafia a questionar o que sabemos e o que ainda precisamos descobrir. Ao mesmo tempo, Roswell é uma lição sobre o poder da narrativa e como eventos relativamente pequenos podem se transformar em mitos culturais com impacto global. Enquanto continuamos a explorar o cosmos em busca de respostas sobre a vida extraterrestre, Roswell permanecerá como um ponto de referência, um símbolo de nossa curiosidade coletiva e nossa busca pelo desconhecido. E assim como o deserto do Novo México ainda guarda seus segredos, o mistério de Roswell continuará a nos inspirar a buscar a verdade, não importa onde ela esteja. Por fim, seja você um cético ou um crente, Roswell é uma história que une a humanidade em uma pergunta comum. Estamos sozinhos no universo? E enquanto essa pergunta não tiver uma resposta definitiva, o legado de Roswell continuará a prosperar. O incidente de Roswell talvez nunca seja totalmente resolvido. Ele permanece como um enigma duradouro, alimentando debates sobre vida extraterrestre, segredos governamentais e a própria natureza da verdade. Mais do que qualquer resposta que possamos obter, o mistério de Roswell simboliza nossa capacidade infinita de questionar e imaginar. No fundo, ele nos lembra que há muito mais no universo do que podemos compreender, e essa é a verdadeira beleza do mistério. Ao encerrar este extenso roteiro, convidamos você, espectador, a continuar explorando, questionando e buscando suas próprias respostas. A verdade, afinal, está lá fora.